Queridas amigas, queridos irmãos, com muita alegria estamos mais uma vez nos reunindo para estudarmos as cartas de Paulo. Eu gostaria de, nesse momento, abraçar a todos os nossos web amigos da rede Amigo Espírita, aos nossos queridos irmãos que se encontram acompanhando a transmissão através do YouTube, do Facebook, como também da Rádio Amigo Espírita 3, o site FEAC Minas, feac.org.br, há também aos nossos internautas amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Hoje, dia 28 de março do ano de 2018. Eu abraço a todos, agradeço a participação de todos que se encontram no chat, com a moderação da nossa querida amiga Cleusa Severino, as demais companheiras que estão conosco aí ao longo da semana, acompanhando as transmissões, e todos aqueles que chegarem pela primeira vez, que possamos todos nos sentirmos acolhidos pela espiritualidade que coordena esse trabalho. Nós, nesse momento, vamos fazer a nossa oração, que dará por início os estudos da noite. Eu convido aos nossos amigos para que, nesse momento, possamos desconectar da objetividade do mundo terreno. Vamos procurar serenar as nossas emoções, através da nossa respiração. Vamos pausadamente respirar profundamente. Vamos nos posicionar de uma forma confortável. Nesse instante, vamos sentir um pouco do nosso corpo, da nossa realidade física, biológica, e vamos nos projetar para além da matéria. E conversar com o Senhor. Pai de infinito amor e bondade, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por mais um dia de aprendizado, de experiências, das emoções vividas,
dos pensamentos que foram a âncora das nossas ações desse dia. Que possamos, Senhor, nesse momento, abrir o nosso coração para receber a Tua inspiração. Para que possamos compreender o real sentido da vida. A nossa destinação. A importância das tarefas. A oportunidade do convívio. Senhor, que os bons espíritos possam nos envolver e nos ofertar o alimento, o remédio, o consolo, a luz. Como benfeitores, que eles possam nos auxiliar para que possamos nos matricular de verdade naquela lição necessária para este momento da nossa trajetória espiritual. Rogamos a Jesus, nosso irmão maior, mestre de nossos corações, que a partir de agora ele envie os mensageiros para que eles nos ajudem então em mais uma proposta de estudo em torno das Escrituras, à luz do Espiritismo, que é o Consolador que ele, Jesus, nos prometera. E assim, que todos os lares aqui representados se sintam envolvidos, que a luz se faça, que a paz possa invadir, como uma fragrância perfumosa em todos esses lares. E que possamos chegar ao final do trabalho certos de que fizemos o melhor. Que te procuramos, Senhor, com a alma e o coração, pronto para te ouvir. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridas amigas, queridas irmãs, boa noite para todos, para todas. Estamos aqui mais uma vez para realizar o estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje com o tema Batalha Espiritual. Nós estamos aqui nos encontrando pela expressão do número 72. São 72 estudos em torno das cartas. E com muita alegria, nós estaremos retomando ao trabalho que foi iniciado na última semana com o capítulo 11 de Romanos, aonde nós vamos trabalhar o tema O Futuro de Israel. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o ponto em que nós paramos e já dando prosseguimento na sequência. Então, eu estou preparando a imagem aqui, agora vou ofertá-la no vídeo. Para quem está nos acompanhando e aqueles que estão em casa, a gente sempre convida para abrir a sua própria Escritura, a sua Bíblia. Então vamos lá. Paulo de Tarso diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares.
e só eu fiquei. E buscam a minha alma? Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora. Nesse tempo ficou um gesto. Segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os efeitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. E como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torna-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. No verso 10, o texto diz assim: escureceram-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Opa, muito bem. Então, eis aqui o desafio que nos aguarda. Nós vamos recordar que no primeiro estudo desse capítulo, que foi feito na última semana, nós trabalhamos os 3 primeiros versos. Me permitem, mas é importante eu recolocá-los. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Com a fala a Deus contra a Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. Buscam a minha alma? Mas, que lhe disse a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós trabalhamos esses aspectos iniciais, trazendo reflexões que deixaram muitas marcas no nosso coração, a saber, a proposta que Paulo de Tarso traz, historicamente, numa carta endereçada aos Romanos, vem apresentar um conteúdo consolador e, ao mesmo tempo, projetando, estimulando o pensamento para o grande futuro, na realização, na aplicação do ensinamento que nos foi oferecido por Jesus. Lembrando, Paulo era o emissário, o intermediário do Cristo para aquela comunidade de cristãos que estavam à distância em Roma, que se sentiam revigorados com as suas cartas, que se sentiam seguros
diante das práticas que eles estavam empreendendo. Somos nós outros, na grande caminhada. E até, diga-se de passagem, o tema que nós trabalhamos na última semana, que foi o estudo de número 71, eu estou até revigorando ele aqui, o tema foi: estamos só na caminhada? Essa que foi a reflexão, vocês estão lembrados? A definir que o apoio espiritual, ele é uma promessa que nos foi oferecida desde quando começamos a nos despertar, como espíritos humanos, dentro de uma dinâmica em que a consciência começa a se despertar. A inteligência vai desenvolver-se para que nós utilizemos os instintos que serão molas propulsoras para a evolução. Mas diante do infinito, do desconhecido, dos desafios, a insegurança, o medo, fazem parte do processo. E vez por outra, um certo sentimento de solidão nos visita, e por não compreendermos ainda o mecanismo da evolução, nos sentimos, em alguns instantes, um tanto quanto desamparados. Nós estamos em pleno século XXI, e as cartas de Paulo viajam no tempo para chegar para nós no sentido de nos mostrar que nesse momento em que estamos nos descobrindo, auxiliados por uma revelação espiritual de magnitude, de expressão, de incomparável valor, convidados estamos para uma ressignificação e um implemento numa realização diferenciada, em novas bases. Como se nós fôssemos convidados a buscar todo o nosso aprendizado, todas as nossas experiências que estão dentro da gente, para colocá-las como ferramentas, recursos, para que nós possamos cada vez mais galgar patamares na busca da ascensão, que é um plano eterno, perene, dentro dos princípios da própria lei do progresso. Deus se revela na natureza pelas expressões da inteligência e do sentimento que vai se sublimando. A vontade de Deus, conforme nos ensina Allan Kardec, no livro A Gênese, a vontade de Deus, ela se expressa em todo o cosmos, sempre promovendo o crescimento, o despertamento, a evolução dos seres. Então não justifica nos sentirmos sós, abandonados, quedados, dentro das imposições, das injunções que nos deparamos na jornada. Porque, na verdade, a dor, o obstáculo, o empecilho, se apresentam como fatores desafiadores para sobrepô-los, para remediá-los, para transcender o limite. Expandindo a mente, olhando para o universo, e quando retornarmos para nós mesmos, jamais seremos os mesmos. Numa expressão poética de Albert Einstein. Então a nossa mente é um espelho vivo. A mente é o campo da consciência desperta, no dizer de Emmanuel. Que nós estamos, a cada passo, empreendendo um mergulho para descortinar esse universo até então não revelado. Paulo de Tarso envia uma reflexão muito importante para nós. Então, no verso 3,
o Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam a minha alma. Então, na conexão com o estudo anterior, esta fala é do profeta Elias, que nós vamos encontrar essa narrativa exatamente no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no verso 10º e no verso 14. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma incursão no Antigo Testamento. Olha que interessante que o Paulo está citando. Elias no monte de Horebe. Então no verso 10º, aliás, no verso 9º, o texto diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te nesses montes perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge Azael rei sobre a Síria. Vou ficar por aqui. Meu Deus, Carlos Alberto, para que você leu esse negócio? Que texto é esse? Que complicação é essa? É simples. Basta a gente ter um pouquinho de atenção e utilizar com paciência os recursos da doutrina espírita. O texto aqui que nós estamos estudando é de Paulo, na 11ª carta aos Romanos, no versículo 3. Paulo faz uma alusão ao primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Paulo, doutor da lei, está citando exatamente essa sequência de versos que retrata exatamente um momento especial com o profeta Elias. Allan Kardec nos esclarece, vamos primeiro na história, que Elias é o maior profeta. Porque Allan Kardec faz um estudo para nós no livro A Gênese e também uma citação no Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando para nós a lei da reencarnação, que traz Elias muitos séculos depois na figura de João Batista. E João Batista é considerado por Jesus o maior de todos. Então, historicamente,
Paulo faz uma referência a Elias, porque dentro dos princípios judaicos, dos estudiosos, todos reverenciavam e reverenciam Elias como o maior de todos. E o interessante, meus queridos amigos, porque Elias, João Batista, sendo o mesmo Espírito, conforme a gente está estudando, nós vamos verificar no livro A Gênese que na terceira revelação, que é o Espiritismo, Elias, João Batista, vem secundar Jesus na obra do Consolador. Nós vamos encontrar essa definição, essa revelação no livro A Gênese. Lá naquele trecho, se não me engano, no capítulo 16, aonde nós vamos encontrar algumas passagens do Evangelho, em que Allan Kardec traça alguns comentários à luz do Espiritismo. Então nós temos a terceira grande revelação, que está no Espiritismo, que, no dizer de Kardec, é a essência de todas as doutrinas, de todas as propostas espirituais. O Espiritismo vem para a Terra num momento significativo de evolução do nosso planeta. Então, historicamente, nós estamos nos deparando aqui com Paulo de Tarso, fazendo uma amarração com esse trecho de Elias, no qual Elias está dialogando com Deus. E Deus vai mostrar para Elias o trabalho que competia a ele realizar. E o texto aqui seria muito interessante se a gente tivesse tempo para estudá-lo, conforme a gente está acostumado a estudar o Evangelho. Trecho por trecho, com muita calma, mas não é o nosso foco nessa noite. Mas fica aí o para casa, para quem se interessar, primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 8º até o 15º, por aí. Nós vamos encontrar uma figura alegórica aqui, uma passagem muito expressiva. Porque Elias, sendo o maior, o profeta, o precursor dos novos tempos, aquele que veio para revelar ou desenvolver o que nós recebemos como conceitos divinos, como propostas espirituais, esse é o papel do profeta. Ele vem nos ajudar no clareamento do que deveremos trabalhar, aonde vamos chegar no tempo e no espaço. Por isso é que o profeta é uma voz, geralmente, ou na maioria das vezes, que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Então, na expressão de João Batista, que ficou tão conhecida na cristandade, nós podemos usar apenas um trecho aqui para elucidar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Elias sobe ao monte Horebe. O interessante, porque ele entra numa caverna, não é? E ele estava dentro de um princípio de um projeto de, vamos dizer assim, de reflexão, no qual ele ficou 40 dias no monte. O número 4 aqui é expressivo, 40 dias. Se preparando para receber um conteúdo revelado pela espiritualidade superior no Cristo, ou pelo Cristo, para que ele pudesse descer do monte e operar. E aqui nós vamos compreender a caverna também, saindo da história e mergulhando no nosso psiquismo, ou dentro da engrenagem da nossa casa mental. Nós podemos ver essa caverna como um mergulho reflexivo na própria intimidade. Casa mental, na divisão de Calderaro, a casa mental com 3 departamentos, com o inconsciente, com o consciente e com o superconsciente. Então Elias adentra na caverna, passa a noite e depois ele tem um diálogo com o Senhor. E o Senhor chama para que ele saia da caverna.
Ou seja, ele já obteve a reflexão, ele já recolheu os recursos, ele já analisou, ele já criticou, ele já deduziu. Então o Senhor disse: saia da caverna. E ele vai sair da caverna. Ele sai para fora, a definir o seguinte: que nós operamos na nossa realidade espiritual, que poderíamos trabalhar aqui como aspectos subjetivos da nossa intimidade, como também somos convidados a operar no mundo objetivo. Então nós temos que sair para fora com esta reflexão. Mas vocês, aqueles que acompanharam e que vão estudar esse texto com mais calma, vão observar a questão da face do Senhor. Ou seja, quando ele é convidado para sair para fora, nós vamos encontrar a seguinte expressão: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. A face do Senhor é a verdade. Tanto que o próprio Paulo usa uma expressão que nos ajuda, quando na primeira epístola aos Coríntios, especificamente no capítulo 13, ele vem dizer de ver face a face a verdade, e não ver em espelho. Ou seja, nós temos o espelho, que é a nossa mente, que tem o papel de decodificar e de refletir, não é? Ela reflete, decodifica e depois expressa, impulsionando as nossas ações, atitude, palavra e ação. A ideia aqui é para que nós, quando mergulhados dentro de nós mesmos, nós temos que sair para enfrentar face a face as nossas conquistas, as nossas deduções e os nossos possíveis projetos de crescimento espiritual. E por isso nós vamos nos deparar como profetas, ou seja, aqueles que saem da massa, que sobem ao monte, que querem aprender, que querem estudar. Nós estamos como que pedindo ao Senhor uma oportunidade de investir numa vida melhor. Esse é o papel do profeta. E o Senhor vai dizer assim: mas para isso você tem que pôr a mão na massa. Tem que pegar os instrumentos e sair para trabalhar. Ou seja, nós nos deparamos com a nossa realidade intrínseca, as nossas aquisições, tendências, defeitos, vícios, virtudes. Mas essa descoberta se dá dentro de um plano de trabalho. Por isso é que nós temos que sair para fora. Porque no mundo externo, na convivência, nós vamos, a partir da observação, do contato com a realidade do semelhante, nós seremos induzidos, convidados, inspirados para ficar o tempo todo entrando para dentro da caverna. Mesmo que seja uma entrada assim, bem superficial e não com profundidade, mas a gente vai sendo convidado para entrar, para descobrir, para verificar aonde nós temos que investir. Então essa tarefa, ela é de toda hora, ela é de todo instante, em qualquer lugar, com todas as pessoas. O texto, quando fala que, no caso, que ele vai para fora, aí vai vir as expressões aqui que eu tinha me comprometido a não me deter, porque senão eu ficaria aqui nessa que é um texto maravilhoso. O vento, o terremoto, o fogo que Elias foi encontrando, na verdade, são expressões de sentimentos, de emoções, da realidade, portanto, do próprio Elias, mas também se deparando com as dificuldades do caminho, que cada um que nós convivemos vai também experienciando. Por isso é que a gente está junto em sociedade. Carlos Alberto, que viagem é essa? É uma viagem simples.
ela não é complexa. É necessário que a gente verifique o seguinte, que o Elias disse assim, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Inicialmente, nós poderíamos falar assim, Elias está diante do desvio, da corrupção, da adulteração daquele povo que foi escolhido. E conforme o primeiro versículo, daquele povo que conheceu. Foi escolhido por privilégio. Eu vou voltar aqui no primeiro versículo aqui porque ele é desafiador. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra a Israel, dizendo. Aí vem aquela história toda. Ou seja, vamos voltar. Deus rejeitou? Não, Deus não rejeita ninguém. Ele é a inteligência suprema, causa primária. A providência divina é a expressão da bondade, da justiça do Senhor. Então, na verdade, Deus não rejeita. Somos nós que nos rejeitamos. Somos nós que nos desconectamos. Somos nós que criamos os impedimentos. Então, o texto, quando traz a fala de Elias, que o povo matou os profetas, é necessário que a gente viaje no tempo para que a gente possa deparar com todos os sinais que foram revelados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no próprio Apocalipse, e o que a doutrina espírita explora, esquadrinha, esclarece para nós nesse momento de transição. O assunto é as infidelidades. É o espírito que se torna infiel. Infiel ao quê? Ah, pois é. Infiel à sua própria consciência. Porque aonde está escrita a lei de Deus? Não é na consciência? Então, olha que interessante. Nós vamos citar aqui, rapidamente, o livro Deuteronômio, de Moisés, no capítulo 9, no versículo 4 e 5. Olha que interessante. Moisés diz assim, lembrando os israelitas, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra. Mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Ele está dizendo assim, entre outras palavras, que o Senhor nos concede a vida. O Senhor nos concede o espaço. O Senhor nos concede o tempo. O Senhor nos concede pessoas. O Senhor nos concede a oportunidade de operar. Não por merecimento, mas por destinação. A obstinação
ela tem a ver com o que brota da nossa essência divina. Nós nascemos para buscar acerto, conquistas de âmbito pessoal. Só que nós vamos operar no campo objetivo. E nesta relação objetiva da horizontal, da sociedade, da família, do contato com pessoas, nós temos que burilar, que domar o nosso ego. E o ego, ele se agiganta pautado no orgulho e no egoísmo, que vão naturalmente sendo chamados para a transcendência, que só se dará pela iluminação e pela vivência em bases que possam nos trazer um bem-estar natural e não contra a natureza. O que eu quero dizer? Nós estamos em busca da maturação, maturidade, que só é conquistada pela experiência. Então hoje, por que nós adulteramos? Porque o princípio que brota na nossa intimidade diz assim: ser feliz. Aí eu penso assim: para ser feliz, o que eu devo fazer? Como o meu entendimento ainda está focado no plano do objetivo terreno, eu pauto as minhas ações, os meus pensamentos, o meu planejamento no que se refere ao mundo da Terra. E o mundo terreno, ele se caracteriza por um chamamento ilusório. Porque os atrativos das coisas da Terra encontram ressonâncias no plano das nossas emoções, das nossas sensações. Quando nós vamos falar das questões espirituais, elas ainda são muito distantes, porque elas não tocam ainda as nossas sensações, que são grosseiras. A parte espiritual fala para a gente de sentimentos em sublimação. Como o nosso sentimento se apoia em emoções transitórias, eu tenho uma dificuldade de entender o que na verdade é um sentimento superior. Então é necessário muitas encarnações para que nós possamos ir sem filosofias, porque ainda fica difícil trabalhar o assunto, mas num plano de mais ciência, a ciência que vai nos mostrando e nós vamos respondendo por deduções, na comparação e na crítica, que é intelectual, e com expressões vivenciais ainda muito tímidas, mas que vão trazendo para dentro do nosso íntimo experiências valiosíssimas no que remonta ao sentimento, a gente vai como que dando passos muito tímidos. Então, exemplifica, Carlos Alberto. Então eu vou reencarnar e meu instinto de conservação vai ser trabalhado durante toda uma vida. Tendo fome, tendo frio, tendo calor, sentindo necessidade do aconchego, do acasalamento. Eu vou lidar com
no plano das afeições, ou seja, relação, antipatia, simpatia. Eu vou experienciar a maternidade, a paternidade, a filiação, sem saber aonde eu estou caminhando, mas impulsionados por sentimentos. Intuitivamente, eu vou abrindo para perceber luzes, expressões diáfanas, música distante, mas que me toca, embora eu precise ainda do barulho, do tambor. As afeições que me acalentam ou que me agridem, a doença degenerativa, a luta pela saúde, para vencer os limites do corpo, são mecanismos extraordinários que a vida vai me oferecendo para que eu vá pisando nesse território de uma forma muito especial. Agora, à medida em que o senso de justiça vai se desenvolvendo, e por estar vivendo num plano objetivo de relação, com ideais que vão sendo alimentados, retroalimentados, eu naturalmente sou impulsionado a buscar o belo, perfeito, artístico, o divino. Porém, a vida, o território, o laboratório, o deserto por onde eu vou caminhar, vai me trazer ainda muito mais desafetos, ou melhor, desapontamentos, do que efetivamente reconforto, felicidade, conquistas. Porque eu não estou verdadeiramente no mundo, eu ainda não vivo numa dimensão que eu já estou, de alguma forma, construindo como ideal. O mundo espiritual, o reino dos céus, para nós aqui, ele ainda é configurado como palácio, com rei, com coroa, com cetro, com ouro, com mirra, com bajulação, com política. Observemos as próprias revelações que nós temos tido dos espíritos com relação ao mundo espiritual. Eles têm que trabalhar com conceitos que sejam por nós captados, com imagens que possam ser decodificadas por nós. Então, o André Luiz, por exemplo, através do Chico Xavier, traz para nós a saga do mundo espiritual, né? A vida no mundo espiritual. Nosso lar, mensageiros, missionários, obreiros, e aí vai. A gente vai observando como é que é a sociedade lá, hospitais, escolas, regiões inferiores, umbralinas, mas regiões superiores, os espíritos dormem, descansam, um sono diferente do daqui, mas eles podem sonhar. André Luiz vai para uma região espiritual superior à que ele se encontrava, para encontrar sua mãe. Olha que beleza! Aí eles fazem o evangelho no lar, na casa da Laura, aí tem a água a ser magnetizada, aí os espíritos materializam-se ali, com imagens. Se a gente for analisar com muita tranquilidade, esse mundo espiritual que o André Luiz está trazendo para a gente é um mundo muito, muito nosso. Porém, com uma organização diferente, melhor,
o oxigênio mais rarefeito, a luz numa dinâmica diferente, a temperatura equilibrada. Ou seja, dizendo para nós que o Rio Azul, que percorre a cidade do nosso lar, ele deságua como chuva na terra, e nós recebemos o excremento do que acontece, do que é produzido pela cidade do nosso lar, que naquela época tinha mais de 1 milhão de habitantes. Então a chuva que a gente fica assim, olha que ótima chuva, na verdade está limpando, está saneando o mundo de lá. E ela chega aqui para nós como um benefício. Mas, ou seja, eu estou falando aqui sobre uma escada que nós estamos subindo degrau por degrau para conceber uma realidade espiritual, mas ainda muito materializada, muito próxima. Então, a doutrina espírita, ela não pode e ela não vai rasgar o véu do mundo espiritual para nos revelar o que nós não temos condições de receber. Por isso ela diz assim: fora da caridade não há salvação. O Senhor disse para Elias: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Baal, o Deus, a representação do paganismo entre os judeus. Essa história de Elias se dá com o rei Acabe, que depois se consorciou com a rainha Jezabel. Jezabel influencia o marido para ele introduzir em meio à cultura judaica o processo de idolatria pagã, o misticismo que veio a corromper os costumes judaicos. Então Elias estava diante de um fenômeno que foi alertado por Moisés, que todos os profetas enfrentaram como desafios na sua órbita missionária de vir à Terra para alertar os homens no que remonta aos desvios que o ego, o interesse imediatista, o prazer efêmero favorece para desviar, portanto, o indivíduo do trabalho que ele deve realizar, que é implementar o que a consciência dele indica como ações que vão trazer um bom aproveitamento para o seu engrandecimento, para as suas vitórias de foro íntimo. E a gente, nesse estudo, a partir desse momento que a carta de Paulo aos Romanos vai nos chamar, nós vamos penetrar em assuntos muito específicos que vão envolver a descoberta da verdade, a não aplicação da verdade dentro daquele campo, daquela posição espiritual que cada um ocupa, e o que advém da não aplicação da revelação que nos visita. Quando no verso 5, eu vou trazer aqui porque hoje nós estamos fazendo muito mais uma introdução do que vai vir pela frente. Porque não vai ser fácil trabalhar esse assunto, não. Assim, pois, também agora nesse tempo,
ficou um resto, segundo a eleição da graça. Ele está dizendo que naquele período em que o povo, os israelitas, se desviaram e começaram a adotar práticas místicas, pagãs, e esqueceram o que eles conheciam, não é? Houve um processo complicado, desastroso para os judeus. Inclusive Acabe e Jezabel não terminaram bem os seus dias. Porque a responsabilidade do rei é de guiar o seu povo dentro daqueles princípios que norteavam, no caso, a própria política, a própria soberania do Estado, que era efetivamente um projeto de organização sociopolítica religiosa dos judeus. E ele abriu mão das questões religiosas, deteriorando os princípios, permitindo que houvesse, vamos dizer assim, uma violação das regras dos patriarcas que deixaram como legado daquele povo. Somos nós. Quando, ao invés de nos conectar com as propostas que dimanam dos céus, que, por exemplo, hoje são traduzidas como os princípios do amor, a vivência da caridade, a busca da humildade, o trabalho da tolerância, a desenvoltura das virtudes morais. Quando nós cedemos espaço para o ego, que muitas vezes se estabelece em cima de princípios que são nobres. Querem um exemplo? Nós estamos tentando trabalhar a caridade. E a caridade vai apontar para nós, por exemplo, a beneficência. Então nós vamos sair para operar com beneficência. Então eu vou atender alguém que está numa situação econômica difícil. Eu vou ali para contribuir, vou dar um remédio, enfim. O princípio que se manifestou é nobre. Mas quando nós vamos colocar a mão na massa, haverá naturalmente a manifestação do ego, que é o símbolo do paganismo. Ou seja, eu vou criar deuses, referências, e essas referências vão, de uma certa forma, manifestar para colocar em xeque o princípio norteador da unidade divina, que é Deus. E essa unidade divina me convida para gravitar em torno do amor, da justiça e da ciência. Mas aí vem a vaidade. E diz assim, por exemplo, vai lá ajudar, porque você já é um espírito a caminho do messianato. Aí vem o orgulho. Eu ajudo, mas é do meu jeito. Não estou disposto a ouvir nada diferente do que eu penso. E aí as coisas vão se desenvolvendo e uma ação, um princípio que era nobre, ele se conspurca no momento em que nós vamos operar. Aí a Sandra diz assim, então essa corrupção já havia e ainda hoje continua. Minha amiga, pois bem, então este é um ponto que nós
estamos conseguindo chegar, e eu estou procurando ser bem cuidadoso para construir esse pensamento junto com vocês, para que a gente não desvincule, para que a gente não desvie da proposta que o Paulo está trazendo para os cristãos, que somos nós agora. Porque nós vamos começar a trabalhar as questões sociais, que servem de parâmetros para que nós entendamos o que realmente deve ser o foco das nossas atenções. A gente deve estar objetivando o trabalho interior. Porque não basta querer se apoiar no ideal social em nome da caridade, se nós não tivermos os olhos voltados para a importância do trabalho interno. Se não for assim, seremos apenas mais um, em meio a uma multidão, a milhões e milhões de espíritos que têm o seu próprio ideal, seja partidário, seja religioso, científico, social, e aí vai. Todos nós somos seres políticos. Todos nós estamos em sociedade. Qual a política que nós estamos acostumados a trabalhar em cima? A política humana. A política humana que nos coloca diante de julgamentos, de condenações. Né? Nós estamos o tempo todo trabalhando na magistratura, esquecendo que, em boa parte das ações, nós somos copartícipes dos desvios. Nós cometemos desvios filosóficos, espirituais, comportamentais, em vários momentos da nossa vida. Isso deve ser considerado de uma forma madura por todos nós. Porque se nós não olharmos para o espelho, verificando o que o espelho está refletindo, o meu modus operandi, a maneira com que eu olho para o semelhante, para os seus comportamentos, como eu estou lidando com o noticiário que visita diariamente a você, e hoje com a internet, o tempo todo você está sendo informado. Como que isso responde? Hoje um companheiro me disse assim, está vendo uma mensagem que alguém mandou para uma outra? Aposto que já estão maquinando. Aí eu fui observando aquilo e falei assim, calma meu irmão, espera aí, você está fazendo julgamento. Mas eu conheço fulano e beltrano. Eu falei assim, você não conhece nem a você mesmo? Com que autoridade você está dizendo o que está passando no coração, no pensamento de pessoas que você não está, diga-se de passagem, nem vendo, nem tendo a oportunidade de olhar nos olhos, de ver a expressão corporal? Quando vemos, nós cometemos erros crassos de interpretação. Imagina sem ver. Então nós temos uma capacidade que foi desenvolvida que é viciosa. Julgar. Por isso é que Jesus nos alerta sobre o perigo do julgamento. E Allan Kardec explora para nós esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que tomar muito cuidado. O primeiro impulso de uma alma nobre, quando se depara com o conteúdo da verdade, é perceber uma necessidade de consertar o mundo. A partir daquele conceito que passou a ser um ponto de elaboração em tese virtuosa.
Aí o indivíduo sai para o mundo para consertar o mundo. É o Elias que sai da caverna. Aí ele vai ver terremoto, ele vai ver fogo, ele vai ver o vento e vai perceber que Deus não está no vento, no terremoto, não está ali. Ou seja, o terremoto, o vento, o fogo são representações da dinâmica operacional do íntimo, da vida. Mas Deus não está ali. Deus não está, embora Ele esteja em toda parte, Deus não está lá fora da caverna. Ele não está no vento. Deus, na verdade, é o princípio divino que se manifesta em você, como se manifesta em cada um de nós, que se manifesta no seu irmão, na sua comunidade. Todos, quando estão olhando para algum ponto do universo, estão manifestando um desejo de entender, de decodificar a verdade. Obviamente que espíritos maduros conseguem enxergar mais adiante. Espíritos, crianças, dentro da adjacência possível, da justiça que nos concede de acordo com as nossas obras. Este é o ponto. Israel buscava e não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então, na próxima semana, nós vamos trabalhar esse endurecimento como consequência. Vamos falar do sofrimento. E esse capítulo vai falar para nós também, ou vai nos convidar para trazer Allan Kardec. Nós vamos falar da raça adâmica. Nós vamos falar da emigração, da imigração que acontece entre os planos, entre os planetas. Nós vamos falar um pouquinho do degredo. Nós vamos falar da regeneração, da expiação, da prova e os seus efeitos, da escola da vida. Esse capítulo, amigos, é um dos capítulos mais extraordinários que Paulo nos oferece. Por isso, eu peço a vocês paciência e confesso não ser simples, introduzir o assunto, desenvolver o mesmo, porque temos que trabalhar com muito cuidado, com critério, acima de tudo, trazendo a doutrina espírita e não pontos de vistas, e não uma maneira de ver os acontecimentos e os procedimentos espirituais. Aqui nós tentamos fazer um alinhavar de princípios fundamentais do Espiritismo que nos ajuda a abrir os portais das Escrituras para que a gente possa encontrar com a mensagem viva do Evangelho, em espírito e verdade, Jesus dentro de cada um, Jesus operacional, Jesus que também fala para nós da mensagem do amor. O amor que alimenta, o amor que liberta, o amor que nos aproxima, o amor que nos coloca face a face com a verdade. Não como crianças, no seu sentido da simplicidade, mas como espíritos a caminho da redenção. Nós vamos encerrar o nosso trabalho da noite com Emmanuel, esse benfeitor que tem nos auxiliado tanto desde quando veio para o Brasil em 1549, Manuel da Nóbrega, até os tempos em que ele se revelou para Chico Xavier, em julho de 1931, até a desencarnação de Chico, em junho de 2002, e hoje, no mundo espiritual, delegando funções, missões,
ajudando a tantos que estão se preparando como aprendizes de Kardec, seguidores de Jesus, para formar um grande exército que vai transformar a humanidade. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma lição intitulada Aprendendo, lição 95. E com ela nós vamos encerrar o estudo da noite. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja prescindindo ou presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento. A breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo, de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas, para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam. Por quê? Se sabemos e não fazemos o bem, nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Saiamos, portanto, querido amigo, querida irmã, para operar, segundo a mensagem que nos orienta, os benfeitores espirituais. A cada momento, uma circunstância favorece, nos induzem a ouvir verdades, a estabelecer relações. E as portas, com isto, irão se abrir. Bem-aventurado aquele que escolher a porta estreita para adentrar, porque é ela que representa o testemunho, o sacrifício. Ela se chama trabalho. Diferentemente das portas largas, que entoam os hinos da ociosidade, que garantem o menor esforço, que estimulam a preguiça, a sofisticação para o não fazer. Estas portas são aquelas que Jesus disse, que nos levam à perdição,
perder o carro da vida, o trem da oportunidade, nessa escola bendita chamada vida e redenção. Os nossos mentores espirituais nos pedem, e aqui nós iremos replicar, repassar esse pensamento. Os estudos que são realizados na Rede Amigo Espírita, na Casa de Kardec, objetivam, em síntese, dizer para cada um de nós que os sonhos existem para nos dizer que são possíveis as suas realizações. Jesus afiança, tenha fé e coloque de verdade em cada ação, em cada pensamento, em cada sentimento, uma gotícula, uma imagem, um som dos seus sonhos. E faça, como se não houvesse o amanhã, a cada instante, o que for possível. Mas faça com intensidade. Impossível é uma palavra que existe no dicionário daqueles que não acreditam. Tudo é possível. Que possamos ter em Allan Kardec o mestre paciente que nos apresenta a educação do espírito, que nos faz relembrar de Jesus. E tenhamos no mestre dos mestres, o mestre das nossas vidas, aquele que é o amigo de todas as horas. Abra o teu coração. Ele está pertinho de você. Basta você senti-lo. Tenha essa certeza. Só você é capaz. Mais ninguém. Queridos amigos, desejo a todos uma feliz Páscoa, convidando-os para amanhã continuarmos estudando Kardec na casa dele, com o estudo do Livro dos Espíritos. Me despeço dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Valeu. Muita paz a todos. Boa noite. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e da ação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.